Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Samuel Júnior, falando diretamente da África, Moçambique. Bom, é o seguinte, eu sou um jovem de 25 anos de idade, porém não ter filho, não ter esposa e não ter uma vida formada ainda, né? Apesar de ser normal para muitos de vocês que estão a assistir esse vídeo, um jovem da minha idade não ter essas todas as características que eu falei, me refiro a não ter filhos, não ter esposa e não ter uma vida formada ainda. Para aqui no meu país, um jovem com minha idade, não tendo essas características que eu falei, tem sofrido muita, digamos, pressão social, né? Por quê? Porque aqui no meu país tem uma onda que chamam de casamentos prematuros, né? Onde um jovem da minha idade é obrigado, né? Ou é obrigado a ter que casar-se cedo, né? Isso influenciando os casamentos prematuros que temos visto nos últimos tempos, né? Deixa eu vos explicar melhor como é que é viver em contramão de uma realidade já estabelecida num certo país, né? Igual aqui em Moçambique. Bom, para o meu caso, eu escolhi seguir essa contramão de não seguir os casamentos prematuros e não ter esposa e filhos tão cedo. Por quê? Eu vou explicar isso de uma forma pessoal, né, pela minha experiência pessoal e pela experiência que eu tenho vivido, tenho presenciado dos meus amigos que já têm esposa, né? Com idade menos até dos 25 anos, né? Tenho muitos amigos dos seus 18, 17 anos, 20 anos, com uma esposa em casa, com filhos em casa, com mais de 2 filhos em casa. E se for já ver, essas pessoas são pessoas que sequer têm condições para se sustentar a si próprio, né? E tenho sentado e analisar, né? A situação que a criança é submetida a passar. Me refiro à malnutrição, não ter o básico. O básico, quando falo do básico, me refiro a não ter vestes sequer, a não ter fraldas para dar à criança, porque acontece que, infelizmente, aqui no meu país ou aqui na África, a maior parte dos pais, né, quando nasce uma menina, eles olham ela como se fosse um bem de troca, né? Um bem de troca, me refiro a ter que lhe submeter a casar-se cedo, né? Até sem completar, me refiro a casar-se cedo, sem antes completar uma maturidade suficiente para saber por que está a casar, por que está a viver, né? Não sei se estão a me perceber, queridos amigos. Então, infelizmente, tem acontecido isso, onde os pais veem uma menina como um bem de troca, né? Tanto que a maior parte das moças aqui do meu país acabam sendo submetidas a ter que casarem-se com pessoas mais velhas. Me refiro a senhores, né, dos seus 30, 40 anos de idade. As moças estão sendo submetidas, acabam sendo submetidas, né, a casarem-se cedo, né? E isso em troca de quê? Em troca de um casamento, porque aqui em Moçambique tem aquilo que chamamos de... Para uma moça ter que viver com um certo homem, né? Tem aqui os casamentos tradicionais daqui que chamam de lobolo, existe o casamento civil, existe o casamento tradicional, né? E se for a ver nesses casamentos, os pais fazem muitos pedidos, me refiro a pedidos tão grandes, né? A lista para casar uma moça aqui em Moçambique é bem grande, né? Me refiro aos bens pedidos pelos pais da moça, né? Então, eu fui analisando esses assuntos, esses todos os aspectos e olhei que não, para mim não, eu prefiro esperar. E outra coisa que me faz é esperar até hoje, até essa minha idade, 25 anos de idade, ficar sem ter uma esposa, sem ter um filho. E é porque eu sou uma pessoa, infelizmente, que fui rejeitado, nem pelo meu próprio pai, eu não conheço meu pai, e ele acredito que fez o mesmo jogo, né, de engravidar e simplesmente abandonar, né?
Então, eu passei por muitas situações negativas, por isso, né, crescer sem saber o que é meu pai, quem é meu pai, sem saber qual é o amor do meu pai e ter que ser cuidado por uma outra pessoa, né, sendo que existe uma pessoa que cometeu esse ato, né, de engravidar e não poder cumprir, me refiro a sustentar-me. Isso me fez refletir muito em por que tenho que trazer alguém ao mundo para ver passar as mesmas necessidades que eu passei, até que ver passar as mesmas dificuldades que eu passei. Então, eu preferi esperar, lutar, né, para pelo menos ter condições básicas, me refiro a ter condições mínimas de ter uma residência. Se forem a ver onde eu estou a morar em casa dos meus tios, né? Porque a minha mãe também faleceu, eu ainda bem novinho, né? Ela faleceu, tive que morar com os meus avós e dos meus avós tive que morar com os meus tios, que é onde estou a morar agora. Então, são situações que me fazem refletir, pensar, antes de eu ir atrás de responsabilidades, me refiro a engravidar cedo, procurar uma moça, e são esses assuntos, não sei se me entendem, família. Então, nesse vídeo aqui eu queria trazer, né, estou a fazer esse vídeo no intuito de elucidar, né, alguns jovens, porque muitos irmãos nossos moçambicanos acabam envolvendo-se não porque querem, estão a perceber, né? Porque aqui em Moçambique, infelizmente, quando tu não namoras uma moça, quando tu não namoras, não te envolves com uma moça, você é visto como o tal matreco, né? Uma pessoa que... Você é tido como um matreco, um retardado, né? Eu acho que essa é a expressão certa. Você é vista como uma pessoa retardada, uma pessoa que é associado a uma pessoa que tem problemas espirituais, uma pessoa que tem problemas sexuais, entre outros problemas, né? Não sei se estão a perceber isso, né? Então, infelizmente, aqui no meu país, eles olham, digamos, uma pessoa com mais filhos ou uma pessoa que faz filhos cedo como um herói, uma pessoa que é rica, porque, como falei anteriormente, quem nasce meninas é uma pessoa que, digamos que é como se fosse um ouro, um bem de troca, né? Então, quanto mais filhos teres ou tiveres, mais rico considerado, mais considerado rico tu és, né? Tanto que de tanto ter filhos, muitos acreditam aqui no meu país que tendo muitos filhos, né? Talvez se um não conseguir ter condições de sustentar os pais, o outro vai conseguir ter as condições, né? Algo que para mim, infelizmente, não concordo tanto, né? Porque acredito eu que igual vejo nos países estrangeiros, onde o casamento, né? A união entre um homem e uma mulher é algo planejada e as coisas saem perfeitas, né? Eu acho que nada melhor existe que algo planejado, né? Vamos supor, por exemplo, estamos em 2025, eu planejar que, olha, em 2030 eu tenho que ter uma esposa e para isso o que tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar para ter uma casa, trabalhar para ter um emprego, para poder sustentar essa família que eu pretendo ter e trabalhar para ter condições básicas, né? De sustentar uma outra pessoa. Então, quando eu for a me unir com essa pessoa, quando já tenho condições de ter um negócio que me rende, como é que é? Digamos, uma receita ou um valor que dá para sustentar, dá para sobreviver, aí já a vida é diferente de ter que me envolver cedo, sem maturidade da vida, sem maturidade de como é cuidar de uma mulher, sem maturidade de como é que me sustentar a mim próprio. Porque, por exemplo, aqui eu estou sendo sustentado, ainda não tenho condições de comprar uma casa, ainda não tenho condições de fazer um rancho para mim, né? Agora, imagine só, eu ter que ir tirar uma pessoa de uma certa família e ter que lhe submeter a viver as mesmas dificuldades que eu estou vivendo, né? Então, é questão de ética e raciocinar um pouco mais, né? Mas, infelizmente, é uma situação que muitos dos nossos irmãos acabam caindo nela, né? E, infelizmente, eu acabo pensando muito, porque sofro muita pressão social, né? Sofro muita pressão social
diria um bullying, né? Por não ter que casar cedo, por ser diferente, né? Porque eu estou a andar aqui meio que em contramão de muitos, né? Estou a andar aqui meio que em contramão de muitos. Então, esse é o vídeo que eu tinha trazer para vocês. Espero que tenha abrido a mente sobre a situação aqui em Moçambique, né? E comenta aí como é que é a situação aí na tua cidade, se é assim também. E me comenta aqui também de onde é que estás a ver este vídeo. E esse é o Samuel Júnior, fico por aqui. E peço imensas desculpas, só queria me expressar um pouco, me aliviar, porque é uma situação que carrego todos os dias, é uma pressão que carrego todos os dias, tanto que muitos jovens da minha idade que seguem o mesmo caminho que eu estou a seguir, acabam não aguentando a pressão e acabam se submetendo a coisas negativas, né? Me refiro a envolver-se a vícios para ver se conseguem se aliviar dessa pressão social que tem havido, tem acontecido para a nossa camada jovem, né? Então, eu sou Samuel Júnior, fico por aqui com promessa de nos vermos amanhã no próximo vídeo, né? Então, deixa ficar seu comentário e se inscreva-se no canal. Deus abençoe, até amanhã.